Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos de volta aí ao canal Gol Sem Goleiro. Me chamo Rodrigo dos Reis Salles, sou engenheiro agrônomo por formação. Estamos aqui para mais um vídeo de giro de informações aí no mundo da bola, no mundo desse esporte maravilhoso que é o futebol. Vamos começar então pelo futebol internacional, né? Pelo futebol europeu, na verdade. Nesse final de semana tivemos a grande final da Champions League, é o que eu quero destacar aqui. É a competição mais importante, mais difícil, né, digamos assim, de futebol entre clubes de todo o mundo. E nessa temporada foi vencida pela equipe londrina do Chelsea. Isso mesmo, o Chelsea venceu o Manchester City de Guardiola, que era favorito, desbancou aí a equipe de Manchester e venceu por 1-0. Vamos aí dar alguns detalhes sobre essa partida. Como que o Chelsea conseguiu fazer essa façanha, né? Mas é o que eu já havia falado e realmente a característica do time do Chelsea é ser uma equipe muito difícil de penetrar as linhas defensivas, de fazer gol. Resumindo, né? É difícil fazer gol no Chelsea. E o que aconteceu? A equipe abriu o placar num gol do Havertz, né? O alemão, o jovem alemão da equipe do Chelsea, com 1-0, um belo passe do Jason Mount, que é o meio-campista do Chelsea, que fez uma excelente temporada. Temos que destacar a temporada do Mount. E o Havertz, né, foi um jogador assim mais importante por ter marcado o gol do título. E depois disso, né, como diz a característica, é complicado fazer gol nesse time. E mesmo o Manchester City, que venceu a Liga Europeia mais disputada, que é a Premier League, o Campeonato Inglês, né, o time que é tão gostoso de assistir, é bonito assistir o Manchester City jogar, não conseguiu criar tantas chances e não foi possível nem levar o jogo para prorrogação, né? Nem empatar para levar o jogo para prorrogação. Então o Chelsea ficou com esse título, chega a 2 conquistas da Champions League, né, com essa vitória. E tem alguns destaques para dar o porquê que realmente esse time conseguiu essa façanha. Né? Lembrando que no início da temporada, né, lá em meados de 2020, o treinador do Chelsea era o Frank Lampard, isso mesmo. O ídolo da equipe como jogador, Frank Lampard, só que não deu tanto certo como treinador. Né? E o Tuchel, o alemão, assumiu já no ano de 2021. Então o Chelsea não vinha tão bem essa temporada e com o Tuchel, né, mudou tudo. A equipe conquistou aí uma boa reta final do campeonato inglês, eliminou gigantes como Real Madrid, Atlético de Madrid, venceu a Champions League agora. Então, assim, pôs uma característica de jogo e uma característica vencedora. É uma equipe que tem jogadores com qualidade na frente, que sabem fazer gols, sabem criar jogadas, né, como a gente viu no próprio gol da equipe, e tem uma defesa muito boa. Então, isso no futebol de hoje basicamente é suficiente e muito suficiente para estar ganhando um título como esse. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao trabalho do treinador, que havia sido vice-campeão na última temporada já da Champions League pelo PSG. Tá? O PSG que perdeu para o Bayern de Munique era treinado pelo Tuchel. Então ele que veio de um vice agora conquistou o título. Né? E também queria dar alguns destaques para alguns jogadores do Chelsea, como o Thiago Silva, né, o zagueiro brasileiro tão conhecido. Ele conquistou seu primeiro título europeu, primeiro título de Champions League, já havia disputado várias edições, mas agora conquistou, merecido nessa conquista, um baita zagueiro. Queria destacar também o meio-campista Kanté, um cara sensacional, um cara humilde, que joga um futebol brilhante, assim, é um cão de guarda na marcação, tem qualidade para sair jogando, é um cara fundamental na equipe do Chelsea há muitos anos, tá? Então sem ele acredito que não seria possível essa retomada, essa brilhante campanha aí da equipe do Chelsea para essa conquista europeia. Com esse título o Chelsea chega ao bicampeonato, como eu havia dito, e fica atrás entre as equipes inglesas, né, apenas do Manchester United, que tem 3, e da equipe do Liverpool, que tem 6. O Nottingham Forest, né, uma equipe que não tão conhecida, né, atualmente, tem 2 títulos também, então vale o destaque também para essa equipe, né, que história é história, a gente tem que respeitar. Mas é isso, as equipes que mais venceram aí a Champions League foi o Real Madrid com 13, né, a maior vencedor, o grande campeão da Champions League, o Real Madrid com 13, e logo após o Milan tem 7 títulos, beleza? Então é isso, parabéns aí à equipe do Chelsea. E o Manchester City, né, que foi o vice-campeão, né, que a gente pode dizer que fez uma excelente temporada, mas faltou um pouquinho aí para conquistar a Europa.
né? O Guardiola teve seu primeiro vice-campeonato de Champions, ele já tinha sido bicampeão pelo Barcelona, já tinha tido algumas outras tentativas pelo Manchester City, agora chegou o primeiro vice-campeonato. O jogo marcou a despedida do Agüero, o atacante argentino tão conhecido do Manchester City, que está indo para o Barcelona. Beleza, teve seu último jogo então. E o Kevin De Bruyne é o meio-campista fantástico, um dos melhores jogadores do mundo, né? O belga do Manchester City, ele saiu no primeiro tempo, ele teve um choque, né? E fraturou alguns ossos da face. Então vamos aí ficar de olho aí na recuperação do belga para os próximos dias. Tem competições aí entre países também. Vamos esperar que ele se recupere bem. Pode ter feito falta para a equipe do Manchester City no segundo tempo, tá? Temos o brasileiro, né, o Gabriel Jesus, brasileiro do Manchester City. Ele entrou em campo, né, mas não teve muitas oportunidades no jogo, não teve oportunidades também de jogar bastante na temporada. É um dos jogadores que estão insatisfeitos. Então, após essa derrota, ainda saiu essa... Tá um pouco quente o clima lá na equipe do Manchester City. Tem alguns jogadores que queriam mais chances, que estão insatisfeitos, que podem sair da equipe. Vamos ver como vai ficar aí essa equipe para a próxima temporada. Mas então, sobre futebol internacional é isso. Passando aqui a bola para o futebol aqui do futebol nacional, das Américas. Eu queria falar do Campeonato Brasileiro, que teve a sua primeira rodada disputada nesse final de semana. Alguns destaques rápidos importantes. A equipe do Cuiabá fez a sua estreia na competição da Série A e empatou 2-2 com o Juventude. O jogador que fez o primeiro gol foi o Jonathan Cafu, jogador do Cuiabá. Só que algo estranho aconteceu. Após o jogo, o treinador Alberto Valentim, com apenas 2 meses, né, que estava comandando a equipe do Cuiabá, foi demitido. Foi demitido do cargo. A equipe cuiabana depois deu declarações que erraram na contratação do treinador lá atrás. Então, foi estranho, né? Muita gente foi pega de surpresa, mas é isso. O Cuiabá não tem mais o seu treinador Alberto Valentim. Só queria dar uma observação aqui. Para esse Campeonato Brasileiro tem uma nova regra, né, para os treinadores, para as equipes. Os times que demitirem um treinador vão contratar outro, né, claro, e não podem demitir esse outro treinador. Caso demitam o treinador que vem depois, não pode contratar mais nenhum. Teria que vir algum membro interno da equipe, tá? Então o Cuiabá já vai provavelmente chegar algum treinador nos próximos dias. Esse treinador, se for demitido em algum momento do campeonato, o time não pode contratar mais nenhum, beleza? Alguns outros jogos também importantes aí que a gente vale o destaque, né? Resultados interessantes. O Flamengo ganhou do Palmeiras, um duelo importante entre uma das equipes... muitos dizem, né, as equipes que realmente disputam títulos na América, no Brasil, né, as duas melhores equipes do Brasil nesse momento, o Flamengo e o Palmeiras, pelo menos financeiramente falando, com elenco, né, mas o Flamengo levou a melhor, venceu com um gol de Pedro, 1-0 o jogo no Maracanã. Vale destacar uma bela jogada do Bruno Henrique para colocar o Pedro na cara do gol, né? Então, vale lembrar, o Pedro continua fazendo gol, continua fazendo gols importantes, jogando bem. Dá uma pulguinha aí atrás da orelha pro Rogério Ceni, porque tem Gabigol e Pedro lá na centroavância da equipe, lá na frente, né? Então foi um belo jogo, um jogo que as equipes jogaram bem, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, né? E o Flamengo levou a melhor, fez o dever de casa. Beleza? O Bahia conquistou uma vitória importante também, ganhou por 3-0 do Santos, em Pituaçu, né, dentro de sua casa. Vale o destaque aí para o Tassiano, meio-campista do Bahia, que fez 2 gols. É aquela famosa lei do ex, né? Tassiano, ex-jogador do Santos, foi lá e balançou a rede 2 vezes. O Santos começa mal o brasileiro, acabou de ser eliminado da Libertadores, então está passando por um momento delicado e é o começo do trabalho do Fernando Diniz lá, beleza? O Atlético Mineiro perdeu em casa, foi surpreendido pelo Fortaleza, isso mesmo, um ótimo, maravilhoso resultado para o Fortaleza, que venceu uma das equipes candidatas a título de Libertadores, assim como Flamengo e Palmeiras, é um dos melhores elencos do Brasil, né? E o Fortaleza foi lá e ganhou de 2-1 de virada. O Hulk até abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti, e no segundo tempo, isso mesmo, Iago Pikachu, torcedor do Vasco, você torcedor do Vasco conhece bem, foi lá e balançou 2 vezes a rede, com 2 golaços, 2 pancadas,
Ele que veio do banco de reserva para decidir o jogo, né? Então um baita resultado para o Leão lá do Ceará e um péssimo resultado aí para a equipe mineira. O São Paulo empatou em casa com o Fluminense 0-0, um jogo que o Fluminense dominou a maioria do jogo, a maioria do tempo. Né? Foi um bom jogo também para ser assistido. Tivemos a importante vitória do Bragantino 3-0 fora de casa sobre a Chapecoense. Né? Uma ótima atuação da equipe, começa realmente mostrando que continua bem a equipe de Bragança Paulista. O Corinthians perdeu em casa apenas para a equipe do Atlético Goianiense, né? Até tem um duelo agora na Copa do Brasil, né? Eu vou citar um pouquinho mais para frente, contra o próprio Atlético Goianiense, tá? Então o Corinthians, ele tem a chance de vingar, mas começou mal, não vem em um momento bom, né? A equipe paulista. O Internacional apenas empatou com o Sport de Recife dentro de casa, lá no Beira-Rio, até abriu 2-0, mas cedeu o empate, foi um jogo polêmico, né? Teve um gol anulado lá do Internacional que foi polêmico, até a diretoria do Inter tá mandando lance para a CBF, né? Às vezes vai ser tomada alguma atitude ou outra, mas é isso. Né? Pelo Campeonato Brasileiro que eu tenho que destacar é isso. Na Série B tivemos aí a estreia também da Série B. O Cruzeiro foi surpreendido pelo Confiança, perdeu lá em Aracaju. Tá? O Vasco perdeu dentro de casa para o Operário, também foi um resultado ruim para o Vasco. Né? O Botafogo apenas empatou com o Vila Nova de Goiás. Né? O Vila Nova ficou com um jogador a mais, um jogador a menos. Né? Desde o primeiro tempo o Botafogo apenas empatou. Tá? Então não foi também um bom final de semana para as equipes grandes do Brasil que estão aí disputando a Série B do campeonato. Beleza? Eu queria dar mais um destaque, né, amanhã, para quem está vendo esse vídeo, não sei, né, no dia 31, no dia 1º, no dia 1º de junho, né, terça-feira, 1h da tarde, o sorteio da Libertadores, dos potes das oitavas de final. Vamos ver quais serão os confrontos, depois eu trago aqui para vocês também quais serão os principais confrontos, dou uma detalhada boa aqui. A Copa do Brasil está de volta, tá? Nesse meio de semana teremos os duelos da Copa do Brasil com os times que vêm da Libertadores, com o campeão da Copa Verde, etc. Né? Então a terceira fase já vem badalada por grandes equipes. Né? E eu queria destacar três confrontos importantes dessa primeira etapa, que é Fluminense e Bragantino, tá? Duas equipes da Série A que estão em boa fase. Então para mim é o confronto mais difícil, né? Mais pegado. Temos o Corinthians e o Atlético Goianiense, que também são dois times da Série A que vão disputar, tá? E já teve a vitória do Atlético, né, fora de casa nesse final de semana. E também tem o clássico cearense, Ceará e Fortaleza, né? Vai pegar fogo lá, um duelo importante aí pela Copa do Brasil. Realmente são esses três confrontos de peso. Também temos aí Flamengo e Curitiba, que é um duelo interessante, tá bom? Temos aí Palmeiras e CRB. Depois a gente vai trazer informações importantes sobre esses jogos, beleza? Para finalizar, então, um último destaque, né? Na sexta-feira, volta às eliminatórias aqui da América do Sul. O Brasil ele joga contra o Equador, né? Então a data FIFA voltou, né? Temos aí as eliminatórias. O Brasil que está tranquilo, ganhou os 4 jogos que disputou. Então, questão de tabela, tá tudo bem. Mas vamos acompanhar aí, né, os próximos dias, os próximos jogos, como que vai atuar aí a equipe da seleção. E para fechar, tivemos uma notícia, tá bom? Uma notícia realmente a notícia mais importante do dia, né, nessa segunda-feira que eu estou gravando o vídeo, não sei qual dia você está vendo, que é que a Copa América, que seria sediada na Argentina e na Colômbia, passou para o Brasil, isso mesmo. Ela vai ser sediada aqui no nosso país. Né? Teve muitas críticas, muitas declarações de deputado, ainda provavelmente vai causar uma repercussão ou outra. Mas até o momento é isso, a Copa América, que vai ser disputada nos próximos meses aí, vai ser aqui no Brasil e a final provavelmente vai ser no Maracanã. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Deixa aí sua opinião no comentário também, né, se você concorda com essa mudança. Né? E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um vídeo com muitas informações novamente. E vamos que vamos. Obrigado e até a próxima.